É isso aí, pessoal. E eu vou seguindo com a instalação dos carburadores PWK em motores como Intruder 800, 1400, 1500 LC e seus derivados. No vídeo em questão, eu vou mostrar a criação do coletor de admissão do cilindro traseiro. Beleza, rapaziada? Procedimento bastante interessante, bem completo. De fato, pessoal, eu preciso fazer passo a passo aqui para não deixar nada passar. Beleza, pessoal? Sem mais enrolação, vamos pro vídeo, solta a vinheta, tamo junto, é nóis, falou! Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes, e esse é o canal Metal Machine Garage. Pessoal, como eu falo aqui no canal, ao exaustão, coletor de admissão não pode ser feito em ferro, então para fazer essa peça eu utilizei uma placa de alumínio. Essa aí, pessoal, é bem grossa, tem 10 milímetros, é 1 centímetro, bem violenta mesmo. Eu gosto de fazer as coisas bem duradouras de fato. Como vocês estão vendo na imagem, eu fiz a marcação externa, a gente vai cortar usando o coletor de admissão da própria Intruder como referência. Lembre-se que nós estamos fazendo nesse momento o coletor do cilindro traseiro. Todas as marcações devem ser feitas, ou seja, furos, etc., devem ser copiados, como na imagem que vocês estão vendo aí. A princípio, pessoal, para evitar acidentes e facilitar o protocolo, eu vou fazer um furo central. No caso, com a bitola adequada. Se você não tiver a serra-copo no tamanho certo, você pode furar menor e depois você reabrir, desde que você respeite as medidas originais do coletor, ou seja, o diâmetro do furo do coletor de admissão. A princípio eu fiz a furação central, claro que ficou faltando uns pedacinhos ali, como vocês estão vendo, mas como eu vou precisar de reposicionar um pouquinho para cima, para baixo, etc., o duto, então eu deixei desse tamanho mesmo. Depois de soldar é que eu vou fazer a abertura final. E é claro, a furação dos parafusos de cima e de baixo. Feito isso, é hora do corte com a esmerilhadeira angular ou a lixadeira, para a gente poder, né, formar a base do coletor. Bem, a base do coletor foi finalizada, pelo menos essa etapa. O acabamento é óbvio no final, depois de soldar tudo, eu vou arredondar os cantinhos, etc. Mas já dá para ver que ficou bastante fiel. Na realidade, 100% de medidas em relação ao coletor. Lógico, o centro eu deixei um pouquinho menor, como eu falei para vocês, eu vou reposicionar. A gente sempre tem que pensar adiante, tá? Como eu vou mexer um pouquinho no duto, então não vale a pena a gente abrir o furo na medida original agora. Pessoal, sempre faça testes antes de você sair soldando e gastando material, beleza? Como vocês podem ver, a furação deu perfeitinha, encaixou no lugar maravilhosamente bem. Claro que esses parafusos são provisórios, né? Tendo em vista que os Phillips originais ali eu joguei fora, porque, enfim, além de ser ridículo de Phillips, Suzuki, ajuda nós, né? Phillips, velho. Além disso, né, a gente ainda tem que atualizar a motocicleta com componentes que nos promovam uma fácil manutenção. Então eu vou usar, bom, eu acho que ou 6mm cabeça 10 ou 6mm cabeça 8 aí, mas vê lá, ficou perfeitinho, né? O corpo do duto. Pessoal, vocês estão vendo que eu estou usando um tubo em alumínio também, porque eu vou soldá-lo a essa base, óbvio, né? E esse tubo, ele não pode ter uma medida inferior, ou seja, ele tem que respeitar o mesmo diâmetro interno, bem entendido, do coletor de admissão original do próprio motor da motocicleta. Como eu não sei qual carburador você vai usar, se é o 36 ou se é o 38, claro que como eu digo aqui no canal, e é claro, no vídeo especial sobre PWK, eles têm tamanhos diferentes, tá? Então, eu não vou falar medidas aqui, mesmo porque no seu projeto, na sua motocicleta, você tem que fazer uma coisa bem específica, tá bom? Para você aí. Então, o que ficar mais confortável do jeito que ficar melhor. Porque às vezes você pode e deve fazer umas modificaçõezinhas aqui e outras ali para encaixar melhor na sua condição, na sua realidade e na sua motocicleta. No meu caso, eu fiz, né, esse cano aí, eu cortei um pouquinho mais longo, porque eu monto no lugar e vou medindo o tanto que eu posso cortá-lo. Que a ideia é fazer o coletor menor possível nesse caso, né? Então a gente vai encurtando ao máximo.
É claro que é melhor você fazer longo e ir cortando do que você arriscar cortar de um tamanho e soldar e fazer o coletor com ele curto. Isso vai causar um problema gigantesco na motocicleta. Então, observação muito importante. Vocês estão vendo aí que a base ficou com um furo menor, como eu falei para vocês, que eu iria primeiro posicionar esse duto, né, vamos chamar assim, tá bom? O cano, para depois soldar e dar acabamento, né? Olha lá. Então, eu posicionei o cano um pouquinho para baixo, por causa da posição do carburador lá. Vou soldar e depois com a retífica manual eu vou tirar essa diferença. Peça devidamente soldada. Para fazer esse cordão bonitinho, pessoal, eu tive que invadir um pouquinho a área do parafuso ali, então eu vou passar um pouquinho, bem de leve, a retífica manual, só para o parafuso chegar na base e apoiar perfeitamente, tá? Então aí não tem muito problema. Eu não gosto de acabamento aí, eu gosto de deixar assim mesmo, tá tudo belezinha. Inclusive o coletor de admissão para mim é preto, então eu vou pintar ele de preto futuramente, quando terminar o projeto e tudo mais. Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retrô, online, 24 horas e integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro, faça parte do esquadrão. É de extrema importância que você também faça a junta do coletor de admissão. Como vocês estão vendo, eu estou usando o velumoide de espessura 0,8, que você encontra em qualquer casa de junta, e marquei da mesma forma que eu fiz a base do coletor, com um canetão, pra gente poder recortar bonitinho com a tesoura e tudo mais, e fazer a nossa juntinha. Pessoal, é de extrema importância que cada etapa do processo de criação desse coletor, aliás, a criação de qualquer coisa, seja seguida do teste. Então, qualquer coisinha que você fizer diferente, você vai lá e testa. Beleza? É de extrema importância. Uma dica sobre coletor de admissão. Primeiro você calcula tudo sem a junta, beleza? Se precisar, né? Se, por exemplo, não for o caso aí, do outro lado também ficar apoiado, como os coletores de admissão de Virago, Halley, que é 2x1 assim, né? Ou seja, um carburador para 2 cilindros. Aí você tem que fazer o processo e adaptar, fazer as distâncias sem a junta, para quando você colocar a junta, dar o aperto adequado, tá bom? Então tá bem sujo aí, bem bagunçado, né? Mas beleza, o coletor é bem distante, estão vendo? Fiz um pouquinho maior, como eu falei para vocês, para poder encurtar para o tamanho adequado. Claro que eu vou usar aí uma borracha, só que eu vou usar, né, uma mais resistente, mais densa, que não aquelas borrachinhas convencionais por aí. Um negocinho para ficar mais duradouro. Claro que ainda vai filtro de ar, etc., pós-carburador. Até o momento, como vocês podem ver, o carburador apoiado no coletor, sem a borracha com abraçadeiras, etc., para que vocês possam observar a inclinação, o ângulo, etc. Ficou perfeitinho reto. Eu só precisei de descer um pouquinho mais o duto, como eu falei para vocês, o tubo, né? Para poder ele ficar certinho e o banco não atrapalhar a posição do próprio carburador. Então ficou bem interessante. Agora é hora de tirar do acabamento, terminar ali todo aquele processo. Coloquei o banco para mostrar para vocês que de fato o carburador coube certinho ali. O banco da Intruder, ela dá uma subidinha assim em qualquer modelo, né? Claro que ainda falta cortar esse excesso do coletor. Vou topar ele na frente o máximo possível, porque como ele é um ângulo ali subindo do lado direito superior, nós vamos ter mais espaço vago ainda. A ideia, pessoal, é distanciar o máximo possível todos os componentes do carburador, enfim, itens essenciais da motocicleta, e também propiciar uma distância boa ali no meio para a gente poder fazer, então, o filtro de ar. A ideia é fazer um filtro de ar com peças que você encontra normalmente no mercado. Mais uma vez, componentes para fazer com que a sua motocicleta deixe de ser esse monstro de dificuldades de peças e se transforme cada vez mais em motocicleta, em uma moto boa, uma moto fácil, de fácil acesso. Porque o motor é muito bom, o quadro é muito bom, né? Motão, cara, mas tem umas coisinhas que, né? Nossa, mata pra caramba a moto. Mas vamos resolvendo junto. Tá entregue, essa etapa foi concluída, falta agora dar acabamento no coletor, encurtar ele um pouquinho mais, para poder ficar bonitinho, pôr a mangueira com as abraçadeiras e, é claro, fazer o filtro de ar. Tem que fazer a coisa bonitinha e funcional. Posterior, vou mostrar para vocês também a questão do cabo do acelerador. Pode ficar despreocupado, um protocolo tranquilo. A gente encontra no mercado esse cabo, vai ser um processo bem interessante. Não esquecer também das mangueirinhas, dos respiros que o PWK tem, que isso é muito importante que você o faça, tá bom? Então, só vamos. Isso aí, pessoal, e antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage em nossa caminhada. Torne-se membro
Inclusive, você pode se tornar membro 3 ou mais, ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram, com diversos benefícios, como tutoriais, vídeos exclusivos da minha consultoria e, é claro, acesso ao grupo do Metal Machine Squad. Pode se ajuda, troca ideia, enfim, é muito legal. Peço que tu compartilhe esse conteúdo, se inscreva se não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto, é nóis, falou.